a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inicialmente gostaria de pedir desculpa porque as duas últimas semanas não teve vídeo no canal. Aconteceram algumas coisas, a cidade aqui de Torino tá lotada. Quem me acompanha no Instagram, acho que eu andei compartilhando por lá algumas coisinhas, alguns eventos que estão acontecendo aqui. E por causa disso eu acabei trabalhando bastante, ficando aí com a cabeça bem ocupada e acabei deixando o canal um pouquinho de lado, então eu peço desculpas, tá? Mas agora é pra voltarmos com tudo, vai ter vídeo no canal toda semana novamente, inclusive daqui 2 semanas nós vamos viajar e eu pretendo postar vídeo todos os dias durante essa viagem. Então, eu sei que você, assim como eu e o Pedro, quando chegamos aqui, quer aí encontrar um curso de italiano para fazer, e se esse curso for gratuito, melhor ainda. E em todo o território italiano existem sim cursos de italiano gratuitos para adultos, então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Em várias cidades aí do território italiano, principalmente cidadezinhas menores, apesar de que quando nós chegamos em Perugia, que foi, né, o nosso primeiro ponto aí de chegada na Itália, a primeira cidade que nós vivemos durante um período, eu fiz lá um cursinho de italiano gratuito, mas era, se eu não me engano, 1 hora por semana, ou no máximo 2 horas por semana só, que eram dadas por voluntários, né? Essas aulas eram dadas por voluntários. Porém, existe uma associação, acho que eu poderia chamar assim, na verdade se chamam Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, que se chama, e as siglas, né, seria CPIA. Esses centros de educação para adultos existem em todo o território italiano, são mais de 130 postos, né, que dão aí aulas, e são várias aulas por semana, várias horas por dia, mas eu vou explicar tudo bem direitinho ao longo desse vídeo. Então, quem pode se matricular aí nas aulas do CPIA? Todo cidadão italiano e também estrangeiros em idade adulta que queiram aí se matricular no curso de alfabetização italiano ou que queiram finalizar, né, terminar o primeiro ciclo de educação ou o segundo ciclo de educação. Explicando rapidinho como funciona, né, a divisão escolar aqui na Itália, ela é obrigatória dos 6 aos 16 anos. Até os 6 anos seria, né, o asilo nido, o asilo, que é a educação infantil, né, e ela não é obrigatória, inclusive tem muita criança aqui que não vai para o asilo, que os pais preferem educar as crianças em casa. Porém, a partir dos 6 anos ela é obrigatória. Dos 6 aos 11 anos é a escola primária ou elementare. Depois, dos 11 aos 14 anos é a escola média. E a partir, então, dos 15 anos vem o superiore, que é dividido aí entre liceu, profissionalizante ou instituto técnico. Eu não vou entrar muito, né, nesse assunto de escola, porque o assunto do vídeo hoje, na verdade, é falar sobre o CPIA, que é a escola gratuita, mas queria só que vocês entendessem. Então, no CPIA você pode fazer, como eu falei, ou o curso de alfabetização italiano, que é realmente para quem não fala absolutamente nada de italiano, né, que chega aqui com o basicão buongiorno, ou então você pode pedir aí para entrar, se matricular no que seria o primeiro grau ou o segundo grau, mesmo que você já seja formado, digamos assim, mesmo que você tenha uma escola superior no Brasil, você chegando aqui e querendo aprender italiano, você vai entrar nessas turmas aí como se você fosse um italiano e não tivesse finalizado a escola. Não sei se deu para entender muito bem, mas eu vou continuar explicando. Então, quando você decide se matricular no CPIA, você tem que ir até um sportello informativo dessas escolas. Geralmente, esse sportello informativo onde você vai fazer aí o seu teste de nível para ver em qual turma você vai entrar, não é o mesmo local onde você vai estudar, porque existem várias escolas, né? Por exemplo, aqui em Torino existe um sportello informativo onde você vai dizendo, né, que tem essa vontade de se matricular, você faz o teste e tal, e depois eles vão te encaminhar para a escola mais perto da sua casa. Não é qualquer escola, são escolas que têm aí convênio com o CPIA. Em Torino, se eu não me engano, são 3 ou 4. Chegando lá, eles vão fazer uma entrevista com você, possivelmente eles vão fazer um teste. Esse teste ele só não vai ser feito quando na própria entrevista o instrutor ali, né, já percebe que nível você está. Se o instrutor vê que você não fala absolutamente nada de italiano, ele nem vai fazer o teste com você muito provavelmente, ele já vai te colocar direto no curso de alfabetização de italiano, que é para aqueles
que não entendem realmente nada, né? Ou muito pouco. Caso ele ache necessário, ele vai pedir para você fazer um teste ali, que vai ser, né, gramatical e também oral, e aí ele vai dizer em qual nível de instrução você vai se encaixar. Ou nesse de primeiro grau, né, o que seria a escola primária, ou então na escola média. Em relação à duração das aulas, né, elas começam sempre em setembro e outubro, que é o mesmo início do ano letivo da escola normal aqui, né, na Itália. Então, diferente do Brasil, que o ano letivo começa ali em fevereiro, março, aqui o ano letivo começa também sempre depois do verão, que para nós é setembro, outubro. As inscrições geralmente abrem em junho, julho, então você tem que ficar atento porque as vagas são limitadas, principalmente agora, durante o período do Covid, as vagas caíram pela metade. Então muita gente aí gostaria de ter entrado, né, nessas aulas no TPA e infelizmente não conseguiu. A duração dessas aulas é de, no mínimo, 1 ano. Por exemplo, eu tenho amigos que conseguiram entrar no TPA, eles foram enquadrados, né, o nível deles é a média, a escola média, e ao invés de fazer 3 anos, como uma escola normal, né, caso eles estivessem aí entre 11 e 14 anos, eles vão fazer toda essa escola média em 1 ano. E uma coisa legal de falar é que, diferente do curso aquele de alfabetização em italiano, quando você entra num desses níveis de escola primária ou média, você vai ter aulas como se você realmente estivesse na escola. Então você não vai ter aulas apenas de italiano. Você vai ter aula de italiano, claro, né? De matemática, de tecnologia, de geografia, de história e inclusive uma aula de idioma que você pode escolher entre o inglês e o francês. Então é realmente como se você estivesse na escola aqui. Algumas pessoas podem dizer, né, mas eu não quero aprender tudo isso, eu quero aprender só o italiano. Eu perguntei para essa minha amiga, né, que tá fazendo, que foi enquadrada nesse nível de escola média, qual a opinião dela, se ela preferia estar na aula só de italiano ou se ela preferia estar, né, nessa escola e depois ela vai receber um diploma, inclusive, quando você termina, né? E ela me falou que, inicialmente, ela não gostou muito, né, ela talvez preferiria, é assim que se diz? Obrigada, amor. Estar em aulas apenas de italiano, porém as turmas de italiano são turmas muito básicas. Quem entra, né, quem é enquadrado aí no curso de alfabetização em italiano é realmente uma alfabetização, aquela coisa que começa do zero. Caso você seja uma pessoa que venha para a Itália sem falar zero, talvez para você seja bom, né, começar nesse nível, mas se você já fala um pouquinho ao menos, se você chega aqui já conseguindo ao menos entender o que as pessoas falam, entrar nessa aula onde você tem diversas matérias é muito legal, porque você acaba aprendendo italiano de uma forma diferente, digamos assim, né? E todos os professores sabem que quem tá ali, a maioria que tá ali, é porque realmente tá ali para aprender italiano. Não é porque tá ali porque não terminou a escola, até porque lembrando que aqui na Itália é obrigatória até os 16 anos, tá? Então quem tá ali não é que largou a escola, talvez um ou outro caso sim, mas a maioria que tá ali são realmente estrangeiros que querem aprender italiano e por isso os professores vão aí com calma, que durante a aula eles param várias vezes pedindo se você entendeu o que eles falaram, né? Antes de entender realmente a matéria, se você entendeu o que eles estão falando. E eles tiram dúvidas gramaticais durante a aula, então eu acho que para você que talvez tenha já um básico de italiano, entrar, né, nesses níveis um pouquinho mais avançados é muito legal, muito interessante. Eu estou pensando em me matricular ano que vem, mesmo falando italiano, eu acho que entrar numa escola assim, sabe, aprender matérias em italiano, isso te dá assim um up no italiano e eu, né? Tu também, né, amor? Eu acho que ano que vem a gente vai entrar nessas escolas. Lembrando que para você conseguir, né, esse diploma aí depois de finalizar esse 1 ano ou 2 anos dessas aulas, você precisa ter um mínimo de comparecimento. Então, se você deixa de ir durante 3 semanas seguidas, eles automaticamente cancelam a sua matrícula e você não tem o direito aí de fazer a prova no final do ano letivo para conseguir o seu diploma. E em relação a quantas aulas eu faço por semana, né? Dependendo do nível que você entrar, você vai ter mais ou menos horas de aula por semana. Mas, por exemplo, essa do que seria a escola média, você vai ter 4 dias na semana de aulas, 3 horas por dia. Então é bastante aulas aí, né? Você tem que ter uma certa disponibilidade para fazer essas aulas,
Então, para quem recém chegou na Itália, não tá conseguindo emprego, talvez porque não fale ainda muito bem a língua, né, e tá aí com os dias livres, é uma boa ideia daqui a pouco se matricular e fazer essas aulas para melhorar o seu italiano e conseguir um emprego mais rápido. E em relação aos horários, né, ao turno do dia que tem aulas, eles são bem flexíveis, porque se você trabalha, né, ou tem pouca disponibilidade de horário, você pode fazer as aulas pela manhã, logo depois do almoço, final da tarde ou à noite. Então você tem 4 opções de horários aí durante o dia que você pode se matricular, né? E não deixar de fazer essas aulas, porque daqui a pouco você tem aí pouca disponibilidade de horários. E em relação a material, a única coisa que você precisa ter é aí um mínimo um caderno e uma caneta para você fazer algumas anotações, mas eles estão sempre dando aí materiais xerox, não sei como é que você fala. Fotocópias, melhor, obrigada, meu amor. Aulas realmente, né? São fotocópias de livros que os professores usam e eles entregam para toda a turma com exercícios, atividades, textos e tudo mais. Então não existem materiais tipo livros, coisas assim, mas eles entregam aí vários materiaizinhos para ajudar vocês, né, nessa educação aí para ficar uma coisa até, né, mais legal e tal. E eles inclusive aconselham que você compre, se possível, um fichário onde você vai colocando todas essas folhas, né, todo esse material que eles vão entregando e que vai ser basicamente aí o seu livro, né? Então, é isso, o TIP-A, na minha opinião, aí é uma excelente opção, eu diria, para quem está na Itália e está tendo um pouquinho de dificuldade com a língua. E não apenas, como eu falei, eu tô pensando seriamente ano que vem me matricular. Eu também. Pedro também. Para melhorar aí principalmente a gramática, né? Porque, por exemplo, eu falo italiano todos os dias, o Pedro também no trabalho, mas a gente acaba tendo uma certa dificuldade, às vezes, com gramática, com preposições, essas coisinhas que daqui a pouco indo ali, estudando, né? Tendo um professor, pode melhorar, pode ajudar e muito. Então, deixo aí a minha dica, né, para você, procure um TIP-A na cidade que você esteja. Como eu falei, eles têm centros em todo o território italiano, então provavelmente se você mora em uma cidade grande, você vai ter um TIP-A aí, né, na sua cidade. Eu falei, mas eu repito, o TIP-A é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, tá, para cursar aí essas aulas. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e caso o meu conteúdo te agrade. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!